Bom dia a você, Emerson Romano, a todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. O Godinho tava firme na zaga lá, hein, Romano? Ah, firme e forte. Tá firme e forte, capitão do time. O Atlético ganha dinheiro, né, quando ele em campo, Inclusive, o Atlético recebe aí porque a FIFA tem esse mecanismo para todos os atletas que o clube, em que jogou no clube 2 anos, né? É no período de 2 anos, então o Godinho teve um tempo no Atlético, o Galo tá recebendo grana para ele, por ele estar na Copa do Mundo. Mas falando do Atlético agora, pensando no futuro em 2023, Romano, a gente destacou em manchete o seguinte: o lateral Rodinei, que foi um nome muito falado no Atlético, ele não vai vir para cá. Vai ter outro destino. A gente está tentando apurar para onde que vai o Rodinei. Tem possibilidade de até jogar fora do Brasil. O Grêmio é um time interessado no lateral que foi destaque no Flamengo esse ano. Com o Atlético, a negociação não avançou, questão financeira. Então o Galo vai partir para outras alternativas. O meio-campo Edenilson, que é do Internacional, ele também, de novo, apareceu aí no noticiário, um jogador que deve deixar o Inter nesse ano. A situação agora é diferente da última temporada, quando o Galo tentou mesmo, né, o Edenilson na época, mas não conseguiu, porque o Inter não liberou. Agora, a tendência é de que ele saia, só que a questão financeira também pega, porque não vai ser tão fácil, porque é um jogador que tem um salário mais elevado. E uma outra situação também. O Atlético, no caso de um jogador igual ele, que tem contrato diferente do Rodinei, você tem que ir lá e negociar com o clube para liberá-lo. O Atlético hoje tem um perfil diferente. O Atlético quer ter uma média de idade mais baixa em 2023. E o Edenilson é um jogador já com mais de 30 anos. E por isso é difícil, pelo que a Itatiaia apurou, hoje a vinda do Edenilson para o Atlético. Eu falava em manchete isso. O Galo tem muitos jogadores, Romano, numa situação aí de média de idade acima de 30 anos. E o perfil, já pensando em SAF, quem for comprar o Atlético, né, o investidor que está chegando aí, vai preferir jogadores mais jovens. É um perfil de investidor. Então, a turma já está pensando nessa situação também, sem pressa no mercado, mas com ideia, por exemplo, de trazer jogador mais jovem. Vou trazer para a defesa, até para que você role a bola para os comentaristas. Na defesa, é verdade que o Atlético tentou e continua conversando lá com o zagueiro Joaquim, que é do Cuiabá. Esse jogador, por exemplo, ele é 23 anos de idade. Um jogador que tem aí um potencial futuro e apareceu bem num time que disputou a Série A do Campeonato Brasileiro, o Cuiabá. E então, é um jogador que continua sendo monitorado. A gente falou que o Cudê indicou o Frias, né, zagueiro de 24 anos, em fim de contrato lá com o Defensa e Justiça, é um argentino. Então também encaixa no perfil mais jovem. E um outro nome que a Itatiaia apurou, pode aparecer aí, o Atlético está sim no radar do Atlético, é o zagueiro Pedro Henrique, do Atlético Paranaense. Pelo que eu pude apurar lá na imprensa de Curitiba, ele deve deixar o Atlético Paranaense, Romano, mesmo tendo contrato até o fim de 2024, por ter sido expulso na final da Copa do Brasil, queimou o filme lá com a torcida. Então há a possibilidade do jogador sair por empréstimo. Tem 27 anos, o Pedro Henrique foi revelado pelo Corinthians, Romano. Olha só, puxei rapidamente aqui, através do Ogol, o site, a média de idade do Atlético, incluindo aqueles meninos que não entraram em campo, mas que treinavam com os profissionais, são 33 jogadores e uma média de 26 anos, que seria uma média normal, mas são vários garotos, Nath, que não são utilizados pelo técnico, não foram utilizados pelo Cuca, né? E se a gente pegar dos que jogaram, dos que foram utilizados, aí a média sobe para casa dos 30. O Atlético está certo em pensar em rejuvenescer esse elenco dele? No meu ponto de vista, está certo sim. Aqui a gente tem uma média de 26 anos, contando com garotos que ficam geralmente no banco de reservas. Se a gente for fazer aqui um exercício rápido, o Mariano, que é o titular da lateral direita, já mais velho, no meio-campo, o Nacho, o Keno, o Hulk, o Everson, já são jogadores mais veteranos, né? Eu acho que essa
oxigenação no elenco, ela é sempre muito importante para rejuvenescer e até porque esse time, e agora com o Kudê vai ser assim ainda mais, precisa de intensidade. Precisa de intensidade com e sem a bola. Então, jogadores mais jovens podem agregar também nesse sentido na parte física, né? E eu tenho até uma curiosidade de ver como que os jogadores mais velhos vão reagir a esse sistema do Kudê, que a gente sabe que são treinamentos muito intensos, né? Eu tenho, inclusive, essa curiosidade. O Nath, por exemplo, é um cara que sofre mais, como que ele vai se adaptar, se ele vai ser mais poupado da parte defensiva, da parte de recuperação da bola, por exemplo, para estar mais inteiro na construção do jogo. Tudo isso a gente vai poder observar com o tempo. Mas eu acho que o caminho é por aí mesmo, dar uma rejuvenescida nesse grupo e principalmente aumentar a competitividade dentro do elenco, o Romano, porque muita gente está acomodada. E olha só, dentro desse universo de 26 anos, você tem o Carlos Daniel, lateral direito, que praticamente não jogou, né? Aí você tem 20 anos. Você pega o Iago, que tem 22, que não foi utilizado. Aí tem o Ian Felipe com 18, que é muito novo ainda. Caleb, pouco usado, 22. O Neto nem usado, com 20. Só o Rubens tem 21, que foi mais utilizado. Esse sim. Você vem Luiz Felipe com 21, Felipe Felício, que tem 20. Então, são alguns garotos, só para contextualizar, que não jogaram. E isso faz a média cair. Mas da turma que jogou, a média é alta. Se você pega o último jogo mesmo, a Nath não citou nessa turma aí. O Hever terminou titular. O Hever. 37 anos. O Vargas também terminou titular. Também tem uma idade de mais de 30 anos. 33. Então, o Atlético está pensando... E o Allan Kardec, que também é um jogador que vai ser usado... 33. Também tem 33. Então, o Atlético tem vários jogadores nesse perfil e muito possível. E tem todo mundo contrato, né? Então, de qualquer forma, uns podem sair, a tendência é até que saia um ou outro, mas... Quando você vai buscar no mercado, a ideia do Galo é não ter pressa, até porque tem um elenco formado, Romano, mas pensando aí nessa situação também, não está na hora de gastar muito. É difícil hoje o mercado. Então, jogador mais experiente, como Edenilson, como Rodinei, são mais caros. E aí você ainda, apesar de serem bons jogadores, tem a questão da idade que o Atlético está pesando bastante nesse momento. E nessa conta tem o Savarino que já foi embora. O dia 26, Nath, os nomes que o Cláudio apresentou. O Frias, zagueiro, está no Defensa e Justiça da Espanha, da Argentina, perdão. O Pedro Henrique, do Atlético Paranaense, o Joaquim do Cuiabá. São bons nomes para o Atlético? São todos zagueiros que ocupam mais o lado direito do campo. O Pedro Henrique, em especial, apesar de ser um zagueiro mais jovem, não é um zagueiro que tem a velocidade como sua principal característica. Ele vai muito bem nos duelos aéreos, principalmente, assim como o Joaquim, que está no Cuiabá. É outro jogador que tem essa característica. O Frias já é um jogador mais experimentado, tem um pouco mais de rodagem que esses. Eu acho que o caminho é por aí. Zagueiros mais jovens, zagueiros altos. O Pedro Henrique, por exemplo, tem quase 1,90 de altura. Zagueiros altos, de bom porte físico, que ocupam mais ali o lado direito, porque deve ser onde o Atlético deve fazer mudanças nessa zaga. Apesar de que o Alonso está indo embora, joga mais pelo lado esquerdo. Vamos ver como vai ser essa recomposição. Ainda não é nenhum nome que eu cravaria unanimidade. Todos esses zagueiros têm pontos fracos, mas acho que o caminho, o perfil, está por aí.